você precisa aprender esses verbos para se comunicar bem em inglês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 30 verbos mais importantes que você precisa saber para conseguir se comunicar bem em inglês. Então fica até o final do vídeo, papel e caneta na mão e bora! Nós vamos começar essa lista dos verbos e a cada verbo que passar eu vou dar um exemplo e uma explicação rápida de como ele é usado. Então, bora pro primeiro verbo. Verbo to be. Provavelmente o verbo mais importante da língua inglesa. Ele pode significar ser ou estar. Um exemplo do verbo to be: I am a student. Esse verbo tem um uso essencial para a descrição de traços físicos, estados temporários e estado emocional. E profissão também. Verbo número 2, o verbo to have, significa ter. Para o he, she, it, a gente usa como has, nas outras pessoas a gente usa como have. Um exemplo desse verbo é she has a car. A gente usa esse verbo para expressar posse. Verbo número 3, o verbo to do, significa fazer. I do my homework every day. Então a gente usa esse verbo na afirmativa para falar de ações. Verbo número 4, verbo to go, que significa ir, se deslocar. They go to the gym every morning. Verbo número 5, to make, que significa fazer também, mas no sentido de produzir ou criar algo. Por exemplo, she makes delicious cakes. Verbo número 6 é o verbo to take, que pode significar pegar ou levar. He takes the bus to work. Nesse caso, ele pega o ônibus para o trabalho. Verbo número 7, verbo to get, que significa conseguir ou obter. I got a new job. É um verbo amplamente usado que a gente pode usar em vários contextos. Número 8, verbo to see, que é o verbo ver. Can you see the stars? Você consegue ver as estrelas. Então, o verbo ver, a gente aqui, sem segredo, está falando de percepção visual mesmo. Verbo número 9 é o verbo to come, que significa vir. She is coming to the party. Então, ela está vindo para a festa. Então, aqui a gente está usando para descrever a pessoa se movimentando na direção de quem está falando. Verbo número 10, to know, é o verbo saber. I know the answer. Eu sei a resposta. Então aqui a gente está falando de conhecimento ou de familiaridade. Você também pode usar esse verbo quando você conhece alguém, por exemplo. Verbo número 11, to think, que é o verbo pensar e também pode ser usado como achar. I think it's a good idea. Nesse caso aqui a gente está falando de uma opinião. Eu acho que é uma boa ideia. Verbo número 12, to want, que significa querer. They want to travel, que a gente está falando de uma vontade ou de um desejo. Número 13, verbo to give, que é o verbo dar. Can you give me a hand? Você pode me dar a sua mão. Você pode me dar uma mão. Ou dar no sentido literal. Can you give me my phone, please? Você poderia me dar meu telefone, por favor? Verbo número 14, to use, o verbo usar. He uses a laptop for work. Ele usa um laptop para o trabalho. Verbo número 15, to find, que significa achar. I found my keys. Então, quando a gente descobre a localização de algo. Número 16, verbo to tell, que é contar ou dizer. Can you tell me a story, please? Então, aqui esse verbo significa se comunicar, trocar informação. 17, verbo to ask, que é o perguntar. Por exemplo, she asked me a question. Aqui nós estamos falando de passado, então que a gente usa para pedir alguma coisa. Outro exemplo, can I ask you for a favor? Número 18, to work, que é o verbo trabalhar.
He works in an office. Ele trabalha em um escritório. Então aqui o work a gente sempre vai estar falando de trabalho. Número 19. To call, que quer dizer ligar ou chamar alguém. I'll call you later. Eu te ligo mais tarde. Número 20. Verbo to try, que é tentar. I will try to help you. Eu vou tentar te ajudar. Verbo número 21, verbo to need, significa precisar. I need some water. Eu preciso de água. Então, need, a gente está falando de necessidades. Número 22 é o verbo to feel, que é sentir. I feel happy today. Eu me sinto feliz hoje. Então a gente pode usar para expressar emoções e sentimentos. Número 23, to become, que significa se tornar algo. He became a doctor. Aqui está no passado, ele se tornou um médico, que a gente usa para falar de transformação ou mudança de estado. Número 24 é o verbo to leave, que é o verbo sair, ir embora. I'm going to leave early for the party. Então vou sair cedo para a festa, vou sair da minha casa. Verbo leave. Verbo número 25, verbo to put, que é colocar. Por exemplo, please put the book on the table. Verbo 26, to mean, que é significar. What does this word mean? O que essa palavra significa? A gente pode usar para definição ou intenção de alguma coisa. Número 27, verbo to keep, que é manter ou guardar. Por exemplo, keep the change. Verbo número 28, to let, que é deixar ou permitir. Por exemplo, let me help you. Número 29, verbo to begin, que quer dizer começar. Let's begin the meeting. Então vamos começar a reunião. E o verbo número 30, o último, mas não menos importante, to seem, com M agora no final, que significa parecer. Por exemplo, it seems like a good idea. Parece uma boa ideia. Então, esses foram os 30 verbos que você aprendeu no vídeo de hoje. Pratique na sua casa, tente criar frases diferentes com esses verbos e colocar isso tudo que você viu hoje em ação. Se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma aula e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!